Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma resolução de questões. Agora falando sobre uma questão do LibreOffice. Vamos primeiro, como sempre, à leitura dessa questão. Acompanha comigo atentamente aí na tela a leitura dessa questão. Considerando a figura acima, que ali está no lado, que apresenta uma planilha em edição no LibreOffice Calc, julgue os itens a seguir. Para se copiar a planilha em um relatório em edição no LibreOffice Writer ou em uma apresentação no LibreOffice Impress, é suficiente selecioná-la, pressionar simultaneamente as teclas Ctrl mais C, clicar o local onde se deseja apresentá-la, clicar Editar e em seguida clicar Colar. Certo ou errado? Bem, pessoal, num primeiro momento, o que nós temos que avaliar nessa questão? Ele está falando sobre uma planilha do nosso LibreOffice Calc. E ele pede para selecionar essa planilha. Ele diz, é suficiente selecioná-la e depois pressionar Ctrl C. Qual é a função do comando Ctrl C? É copiar. Então, quando eu seleciono uma planilha no LibreOffice Calc e aplico o comando Ctrl C, o comando copiar, automaticamente essa planilha será enviada para a área de transferência. E depois eu posso entrar ou no LibreOffice Writer, que é o editor de textos, ou no LibreOffice Impress, que é o editor de apresentações, e aplicar o comando colar ou a tecla de atalho Ctrl V. Até aí tudo bem. Só que o comando colar, o Ctrl V, ele se encontra, o comando colar, no menu editar do LibreOffice Writer e do LibreOffice Impress. Então, quando eu seleciono os dados de uma planilha no LibreOffice Calc e pressiono Ctrl C, é o comando copiar. Quando eu vou para o LibreOffice Writer e lá entro no menu Editar e aplico Ctrl V e aplico, colar, essa é a mesma situação do comando Ctrl V. Então, repetindo a operação, seleciono a planilha no Calc e aplico Ctrl C. Isso é o comando copiar. Vou até o LibreOffice Writer e lá dentro eu entro no menu Editar. Estando dentro do menu Editar, tem a opção Colar, que é a mesma coisa do que pressionar o Ctrl V, e então ele vai colar aqueles dados referentes àquela planilha dentro do LibreOffice Writer ou dentro do LibreOffice Impress, que é o editor de apresentação. Então é bem simples a questão. Na verdade, ele selecionou uma planilha, aplicou Ctrl C, que é copiar, entrou no LibreOffice Writer ou no LibreOffice Impress, no menu Editar e escolheu a opção Colar, que é o famoso Ctrl V. E assim, de fato, foi colado aqueles dados dentro do LibreOffice Writer ou dentro do LibreOffice Impress. Então, como ele diz, observa, para se copiar a planilha de um relatório em edição no LibreOffice Writer, para se copiar a planilha em um relatório em edição no LibreOffice Writer, já que ele está usando o Calc, ele quer colar no relatório do Writer, ou em uma apresentação do LibreOffice Impress, ele diz que é suficiente selecionar essa planilha, pressionar Ctrl C, clicar o local onde se deseja apresentá-la. Que local é esse, professor? Esse local pode ser o Writer ou o Impress, como ele sugeriu. Depois, clicar Editar, e quando ele diz clicar Editar, é a indicação de clicar no menu Editar. Observa, eu vou destacar aqui, no próprio Calc dessa imagem, dá para visualizar que existe o menu Editar. E esse mesmo menu Editar que eu destaquei aqui no Calc também existe no Writer e no Impress. Então ele diz, é suficiente, depois será clicar Editar, ele está falando clicar no menu Editar, e em seguida clicar Colar. Está perfeito, porque dentro do menu Editar, nós encontramos a opção Colar, e com isso tu vai conseguir copiar os dados da planilha em edição do Calc lá no documento do Writer. Por isso, vamos marcar como certo essa questão aqui sobre o LibreOffice nesta prova do CESP de 2013 do Bacen. Certíssimo, então, isso vale para qualquer versão, porque é possível copiarmos os dados das planilhas do Calc nos documentos do Writer e nos documentos do Impress. Para isso, basta aplicar o comando copiar ou Ctrl C, e depois no Writer ou no Impress, aplicar o comando colar através do menu editar, como ele citou na questão, ou através da tecla de atalho Ctrl mais V. Isso se torna possível em relação a esses programas do pacote LibreOffice. Sempre lembrando que para efeito de prova, aí é muito relevante dizer, o LibreOffice Writer é o editor de textos, o LibreOffice Calc é a planilha de cálculos e o LibreOffice Impress
é o editor de apresentações. Mas sem dúvida marcamos como certo esta questão aí do nosso LibreOffice. Ok, pessoal? Se gostou do vídeo, marca gostei e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Bons estudos!